Olá, olá, lindezas do meu coração. Que alegria compartilhar com vocês hoje o primeiro podcast Mulheres que Inspiram. E o podcast de hoje é muito especial para mim, porque a mulher que inspira na tarde de hoje, no primeiro episódio, é a minha pastora, a pastora Lélia Rezende, uma pessoa que tem tido um papel muito importante na minha vida e para esse tempo aqui em Goiânia tem sido uma mentora muito especial. Então, quero dar boas-vindas à pastora Lélia. E eu vou apresentar ela para vocês assim, ó. Filha de Deus, esposa do pastor Edmar, mãe do Vinícius e do Vitor, avó da Sara, mãe de muita gente, porque tem muitas ovelhas, amiga e uma pastora muito respeitada. Seja bem-vinda, para mim é uma alegria tê-la na tarde de hoje. Bom, eu quero primeiro, né, dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui com a Dani e dizer que a Dani é uma ovelha muito especial, Amém. porque é uma mulher de Deus, é uma mulher que inspira, né? É uma mulher que faz muito pelos outros e que tem uma sabedoria muito grande. Então a gente olha para ela e a gente se inspira em você, Dani, porque você é Amém. uma mulher abençoada e uma mulher que Deus tem te dado o dom da sabedoria para você repassar, né, para Ai, gente. que bênção. Então a gente está aqui nessa hora, nesse momento com vocês aqui, e eu me sinto muito abençoada e feliz por esse convite. Obrigada. E olha só, pastora, Deus colocou no meu coração um tempo essa temática para a gente trabalhar aqui na Febracis, que é Mulheres que Inspiram, um chamado para florescer. E eu sei que a senhora viveu várias estações na sua vida. E nessa tarde eu quero que a senhora nos abençoe falando sobre como nós mulheres podemos florescer. Porque esse chamado é de uma transformação que tem que ser de dentro para fora. Não pode ser de fora para dentro. Não é só sobre a nossa autoimagem, mas é sobre o entendimento da identidade. E eu, na minha jornada, eu me vi perdida de não saber ser filha de Deus, ser filha dos meus pais, ser esposa, ser mãe, amiga. Eu não sabia em alguns momentos. Eu me perdi. E passei por lugares de dor, de medo, de constrangimento sobre mim, mas eu precisei obedecer de uma forma profunda para seguir o meu propósito. E quando a senhora olha para a Lélia, em todos esses papéis, como é que foi esse florescer? É, quando você fala aí de medo, né? Uhum. Quem não, né? Nessa vida. Sim, E quando a gente fala sobre a gente florescer, a gente já pensa na nossa juventude, né? Então, que é quando você se compara a uma flor, né? aham, Que ela tá ali no começo, que ela vai desabrochar e a gente começa a nossa vida com a referência do pai, da mãe, de uma família. Você tem muitos conceitos, muitas coisas, muitos princípios, né, que são inculcados na gente. E a gente fica assim com medo do novo, medo do futuro, daquilo que vem para nós, para nossa vida. E você tem uma realidade, todo mundo tem, vive num ambiente, a gente é produto do meio onde a sim, gente vive, né? E o resultado que eu tenho hoje é da casa que eu vivi, da mulher que me ensinou, que foi a minha mãe, né? E é uma mulher que inspira, então sim, que eu segui muito, né, os ensinamentos dela. E assim, quando eu me vi no momento da minha vida que eu tinha que fazer escolhas, que eu tinha que olhar para um alvo, né, para alguma coisa, saber quem eu era, que dificuldade quando a gente é novo, saber realmente quem a gente é, olhar para a gente e se definir, olhar para dentro de você e falar, eu sou assim, né? Porque a gente espera que o outro olhe para a gente e aponte quem nós somos. Mas não, a gente precisa olhar para dentro da gente e saber quem a gente é, para que eu fui feita, para que eu fui chamada, qual que é o meu objetivo, né? E assim, para onde eu vou. Então, tudo isso, assim,
traz muitas incertezas na nossa vida. Sim. Hoje eu tenho 60 anos. Tá E jovem, ó. a hora que eu olho para trás, fica fácil demais você olhar e falar assim, segue isso, segue aquilo, Sim, toma essa atitude, mas na hora que você precisa decidir, seja na juventude, seja em qualquer etapa da nossa vida, não é fácil. é A gente verdade. precisa de uma direção e a gente que serve a Deus, eu sempre falo que servir a Deus, a gente tem um plus, né? Porque a Sim. gente tem alguém do nosso É lado para verdade. nos dar Embora uma tenha uns desafios direção. às vezes, né? Deus dá uma espremidinha da gente que tem hora que eu falo assim, ai, é isso mesmo, Senhor, porque não é simples caminhar com Ele. É porque nem sempre a gente fala sim, nem sempre a gente obedece cegamente, né? É porque Ele é excelente, então a gente tem que se esticar para conseguir parecer um pouco com Ele. E quando eu apresentei a senhora com os papéis, a senhora desde sempre se percebeu assim, filha de Deus, sentia assim, esse mimo, assim, filha mesmo? Ou Deus em algum momento esteve distante? Porque para mim, eu vim de um contexto cristão, mas durante muito tempo eu via Deus e eu. Eu não conseguia ver assim, Deus e eu meio que naquela simbiose, eu fazendo parte daquilo. Então, demorou um pouco para eu me sentir merecedora de tudo aquilo que Deus tinha disponível para mim, para a senhora, para todas as mulheres, para todas as pessoas, na verdade. É, assim, na minha vida, eu perdi meu pai muito nova. Eu tinha 8 anos, Jovem, né? pequeno. Então, assim, quando eu comecei a me relacionar com Deus, em certo sentido, eu me via buscando um pai para colocar no lugar. E era assim, tão jovem, jovenzinha já nessa conexão com Deus, já na família. Sim, e assim, é, quando meu pai faleceu, a gente frequentava uma igreja batista, Uhum. né? Minha mãe levava a gente. E depois minha mãe casou novamente, a gente teve que mudar de lugar. E aí meu padrasto não era evangélico, ele era desviado. Ai, meu Deus do Então céu. foi aquela coisa assim, a gente começou a ir para uma outra igreja, uma outra denominação, Aham. e a gente foi estudar, né, e conhecer a Deus. E até que Deus se mostrou para mim na palavra, né, porque eu estudava a Bíblia, e aí na palavra ele se mostrou para mim como um Deus que cuida, um Deus que ele quer saber o que eu sinto, né? E que é um Deus que eu tinha acesso a ele, né? Então, assim, às vezes a gente ia para o catecismo, Uhum, também fui muitas vezes. Minha avó me botou. a Eu gente ia passei uns 10 anos fazendo aquilo, não acabava, não. Quando eu pensava que já ia terminar, tinha outro ano. a gente ia para o catecismo e a Eu gente também tinha as fui. nossas tarefas. E Muita, tinha um dia eu prova, gente. fui fazer as tarefas, né, sobre eh, a idolatria. E aí eu fui ler a Bíblia, né? E Sim. ali eu vi Deus falando que só existia um Que Deus, é ele. né? E aí eu falei assim, então eu quero esse Deus para minha vida. Ali eu falei, Senhor, eu quero seguir a verdade. E eu tinha 13 anos. Era muito jovem Era ainda. muito jovem. Então, assim, eu buscava uma referência para mim, né? E a minha referência foi Deus. E foi quando eu encontrei a Cristo, saí daquele lugar que eu estava e fui para uma igreja evangélica. Uhum. E foi aonde eu me encontrei em Deus como filha. E aí eu entendi que ele me amava como pai, que ele não foi mal quando ele permitiu meu pai falecer. Sim. Aí a gente começa a entender as coisas, Sim. né? E aí, assim, eu fui me sentir amada porque, por mais que eu tivesse perdido um pai terreno, mas o Pai Celeste, ele me adotou. Ele Sim. já era meu pai, eu não sabia, né? Sim. Que ele me projetou, que ele tinha uma missão para mim. Então, assim, tudo era novo e eu estava achando aquilo o máximo para minha vida, porque eu tinha alguém que olhava para mim com outro olhar e estava do meu lado falando assim: olha, fique em paz, eu vou estar com você sempre. Isso é interessante que a senhora está aí falando, e aí eu pude perceber por alguns minutos, e você que está aí nos assistindo vai ter essa percepção, que parecia aquela mesma adolescente lá com 13 anos falando daquela percepção, o olho brilhava e aquele amor de sempre veio, e isso é emocionante, porque dá para sentir, né? Deu para mim sentir a Lélia jovem naquele encontro com o papai.
há 47 anos atrás. Sim. Consegui perceber isso aqui agora. Mas a gente tem outro papel da Lélia, que é a Lélia esposa. E esposa que encontrou o rapaz, que hoje já é um senhor, em um lugar muito especial, específico. Não é comum encontrar a outra metade, a costelinha, o amor da vida, onde a senhora encontrou o seu. Bom, vai para você que está aí, né? Porque não é diferente onde a senhora conheceu o seu esposo? Sim, sim. Ela vai contar para vocês já estão curiosas, eu sei. Eu tinha 17 anos e um dia eu ouvi uma palavra numa igreja de um missionário. E quando ele estava dando aquela palavra, ele falando que Deus tinha chamado ele para fazer a obra de Deus e que ele foi para o seminário, ele se preparou e que ele hoje, no dia que ele estava falando, ele vivenciava o melhor tempo da vida dele, que ele estava fazendo para Deus, sabendo que aquilo era Deus que tinha dado para ele e ele estava obedecendo. E aquilo ali, conforme ele ia falando, o meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu estava assim, explodindo de alegria com aquilo que ele estava falando. Eu falei assim: é isso que eu quero, né? Eu quero fazer isso, eu quero me lançar para Deus, eu quero me preparar para Deus, para eu poder fazer o que Ele quer da minha vida. E aí eu fui saber dele, né, onde ele tinha feito o seminário e tal, e ele me explicou. E aí, assim, o meu pastor tinha feito o mesmo seminário. E eu falei para ele: pastor, queria muito ir para esse lugar. Aí ele falou assim: é lá em São Paulo, mas não é qualquer pessoa que eles aceitam. Você tem que mandar um formulário, eles têm que analisar Todo um protocolo. um protocolo. E aí eles te recebem ou não. E aí eu falei: não, mas eu vou escrever, o senhor me ajuda, o senhor me endossa aí, né, e tal. Aí ele falou assim: claro, me recomenda. Ele: claro. E aí eu fiz, né, uma carta falando por que eu queria ir para lá. E aí escrevi, mandei. E interessante que nesse processo, né, de vir a resposta, isso era o que ardia no meu coração para Deus. Mas eu também tinha projetos para a minha vida pessoal. Sim. E o meu projeto para a minha vida pessoal era ser marinheira. Meu Deus! É. Ia para as Forças Armadas, olha E só, aí, com aquela farda assim, bonita, toda no branco, branquinha. né? Não, e na época que eu fiz a inscrição para a prova, né? Só tinha a primeira turma Poucas de mulheres, né? marinheiras. Então agora ia formar a segunda, a terceira turma. Então eu fui fazer minha inscrição. Foi muito Nada a difícil. ver com ser pastora. Nada a ver. Então, assim, fiz a minha inscrição e aí estava com a inscrição feita, mas ouvi aquela palavra que ardeu meu coração. Fiz também uma carta e mandei. E aí, quando eu mandei aquela carta, o dia da prova chegou. E aí minha mãe falou assim: vamos fazer a prova? E eu falei: meu Deus, e agora? Faz ou não É faz? a tomada de decisão, né? As escolhas que a gente faz. E as nossas escolhas, meninas, determinam o nosso futuro. É verdade. Então, eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu preciso fazer uma escolha. E eu não sabia o que fazer. Mas quando eu levantei daquela oração, eu sabia que eu não tinha que ir fazer a prova. E não foi. Não fui. E minha mãe falou: o quê? Você ficou esse tempo todo se esforçando, estudando para fazer a prova e agora você vai largar tudo? Aí eu falei assim: mãe, mas se eu passar na prova e vier a resposta do seminário positiva, eu vou ficar muito tentada. Então, assim, eu não vou fazer isso. Eu tenho certeza que Deus me chamou e a minha resposta de lá vai ser positiva. E aí, eu não fui fazer a prova, minha mãe ficou muito chateada, Eu imagino. bravíssima. Mas aí eu fui, esperei mais uns dias, eu acho que uns 20 dias depois, a resposta veio positiva para mim. E aí eu fui para o seminário. Mudou de cidade, né? Mudei de cidade, eu sou carioca, né? Morava no Rio de Janeiro. E aí, assim, fui ficar 2 anos naquele lugar. E quando eu estava para ir, lá eles recebiam 150 homens do Brasil e 50 mulheres apenas. Então eram poucas, né? Então, assim, eu fui muito privilegiada. Hoje eu encontro pessoas que falavam assim: eu escrevi muitas vezes para aquele lugar e nunca fui aceita. Então, isso é mais
uma resposta que eu tenho de que eu estava no lugar certo. E para falar do lugar certo, eu falava assim, Senhor, eu quero ter certeza das minhas escolhas, sempre. E aí, um dia eu tive um sonho e Deus me mostrava um campo muito grande. E naquele campo vinha uma mulher ao meu encontro e eu escutava só uma voz falando para mim, a partir de agora, você vai olhar para ela e você vai fazer tudo o que ela te disser, o que ela te mandar. Você vai seguir ela. E aí aquela voz desaparecia, eu ficava com aquela mulher, dava a mão para ela. Beleza. E fui para o seminário. Quando eu cheguei lá, eu fui recebida pelo diretor, o irmão Colenda Lemos, e a irmã Doris, que era a esposa dele, né, veio ao nosso encontro para nos receber. E quando a irmã Doris virou para entrar na sala onde Era nós aquela estávamos, era a mulher do meu sonho. Meu E Deus. aí, ela estava com a mesma roupa, um taileira azul, o cabelo, assim, em formato, fazendo uma banana, assim, Uhum. né? O óculos, e assim, muito gentil, né? E aí eu comecei a chorar. Você sentiu que estava no lugar. No lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus queria para minha vida. Ali foi a minha primeira experiência sobrenatural com Deus. Porque a gente não tinha celular. É, não A gente não existia, tinha né? foto de ninguém. A gente não conhecia ninguém. Então, assim, E o acesso também a telefone para ligar não era toda hora. não era. Então, assim, eu vi que eu estava no lugar certo. E naquele lugar, eu encontrei o Edmar, né? Eu encontrei o Edmar. Nós não namoramos enquanto eu fazia o seminário. Era amigo só. Só amigo. Ai, meu Deus do E céu. aí, eu mal Nem era um conversava namoro com... de Eu só coach, conversei nada. com ele uma vez em 2 Sério que a anos. senhora era difícil Só. assim? O coração nem bateu um pouquinho? Mas a gente não podia ter conversa, né, com os Ah, mas o coração rapazes. dava uma batidinha. Não, nem bateu, Ai, meu Deus, não. gente, eu achei que batia, tá vendo? E quando nós saímos de lá, a gente começou a namorar. Interessante que eu comecei a namorar o Edmar, por quê? Porque ele tinha os mesmos sonhos e os mesmos projetos que eu tinha. Que bênção. Ele também queria servir a Deus, ele queria se entregar a Deus, e eu também queria fazer isso com a minha vida, né? E às vezes eu procurava os rapazes da minha igreja, e eles não tinham esses objetivos, né? Era outras Então coisas. a gente tem que saber o que a gente quer, né? Aham. Então, se você sabe o que você quer, aparece uma pessoa na sua vida, e se é fora dos seus sonhos, dos seus projetos, isso aí é já Deus dizendo para você: sai fora, filha, não é para você. Então são 43 anos que a senhora conhece ele. 43. A senhora falou mas 17 para 60? mas assim, quando ele foi pro seminário, eu já tinha feito 1 ano, né? E eu saí Ah, a e senhora depois entrou eu antes. entrei antes dele. Então a gente tem assim de conhecimento juntos, acho que uns 41 anos. Mas é uma E grande 38 jornada. de casados, Pois né? é, 38 anos. Então, Não é pouco assim, tempo, não, é e muito Deus tempo. foi só confirmando, né, nossa união, os pais dele aqui de Goiás, né? E minha mãe veio conhecer a família dele, ele foi conhecer minha família, né? E dentro de 1 ano e meio de conhecimento, assim, já namorando, né? É, mas demorou Aí então. a gente Não foi um casou. namoro tão rápido, porque às vezes a pessoa conhece 3 meses, 6 meses, foi lá e casou. Não, Então mas a foi um gente tempo. estava assim, bem com recursos escassos, né? Então a gente juntou a vontade, o amor, né? E a gente casou mesmo sem ter condições, né? Deus foi nos abençoando no decorrer dos anos. Mas a gente sabia que a gente queria fazer algo para o Senhor. E no nosso casamento, o cantor que nós chamamos para cantar, ele falou assim para a gente, nesse dia, foi uma profecia no nosso casamento. Ele falou assim: Deus falou para mim que o Edmar vai ser um pastor. E o Edmar não era pastor, né? Vai ser um pastor, ele é um obreiro da igreja. E aí, eu olhei para o Edmar, ele olhou para mim, ele, nossa, que Será, responsabilidade, né? né? Será? Porque você entra num lugar desse, as pessoas falam assim, por que Deus te chamou? Para que ele te chamou? E dentro do seminário, em 2 anos, eu não sabia para que Deus tinha me Não tinha essa chamado. resposta. Eu não tinha essa resposta. Alguns amigos meus tinham, falavam, mas você tem que saber. Calma, eu ainda não sei. Mas a senhora tinha alguma dúvida lá? Passou pela cabeça se estava no lugar certo? Não, isso não. Tinha convicção. Convicção. Só que eu não tinha aquela direção do que Deus quer de mim, né? Na sua obra. Então, mas eu estava ali me preparando. Eu fui para me preparar. Sim. Eu não fui para falar assim, vou sair daqui sabendo que, né? Então, tudo na hora de Deus. E a gente casou. Eu vim para Goiás, né? Então, fiquei aqui com ele.
ele estava trabalhando secularmente. E depois de 6 meses de casados, nós fomos chamados para estar ajudando um pastor numa cidade do interior, em Uruaçu. E nós ficamos lá 1 ano e 7 meses. Foi uma escola prática para nós, porque 2 anos no seminário eu aprendi muitas coisas. E interessante que as minhas pastoras, né? Porque hoje eu sou uma pastora, mas as minhas pastoras, elas não eram pastoras práticas na igreja, de estarem ao lado do marido, Sim. fazendo as coisas na igreja. Sim. Então, se eu olhar para trás, eu reconheço o papel do meu pastor. Mas a esposa, Ela estava mais ela estava acomodada. mais omissa, acomodada, cuidando dos seus filhos, que já era uma grande missão, né? Sim. E, assim, quando a gente foi pastorear a igreja, então, já é meu papel como pastora, né? Aqui já é o próximo, pastora. Então, a gente foi pastorear a igreja, eu fui com a certeza de que eu queria ajudar muito o ministério do Edmar, pastoral, né? E colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido no seminário, as coisas que a irmã Doris me ensinou, né? Que a mulher que eu segui. Sim, a mulher que inspirou naquele momento, né? Sim, me inspirou. Eu falo que eu tive 2 mentoras. A primeira, minha mãe. Sim, Minha mãe é uma mulher de Deus. Nosso pai foi, mas ela levou todos os filhos para o caminho do Senhor. E nós estamos todos os filhos casados, abençoados. Sim. Meu irmão é pastor de uma igreja há mais de 20 anos. Eu sou esposa de pastor, né? Minha irmã é musicista na igreja. Então, todos os filhos da minha mãe. Meu outro irmão trabalha com casais na igreja. Então, assim, ela soube... preparar, né? Nos preparar e nos influenciar, né? E inculcou Jesus na nossa vida, ela deu o melhor que ela podia nos dar, que é o Senhor, né? E eu tive a oportunidade de conhecer a mãe da senhora. Ela é jovem ainda, ativa, de boa, tranquila. Não, ela vai... A cabeça, assim, super tranquila. Isso é maravilhoso, porque ela pode acompanhar 3 gerações, né? A filha, os netos e os bisnetos. Sim, e todos são evangélicos, todos filhos e filhas de Deus, né? E a gente... foi trabalhando, né, na igreja e o meu desenvolvimento pastoral, eu devo muito isso a elas, a ela e a irmã Doris Lemos, que era a nossa diretora. Interessante que quando eu fui para lá, Deus falou que era para eu olhar para ela, certo? Sim. Então lá ela era musicista e ela trabalhava com coral e a gente tinha aula de música, de regência, né? E ela montou o coral. E eu fui para fazer o teste, né? A gente tinha audição, passei pro teste do coral. Ótimo, entrei. Aí depois ela falou, vou fazer o grupo feminino. Estou eu lá no grupo feminino. Passou também. Passei também. Depois ela falou assim, agora eu vou fazer o trio feminino. As 3 melhores vozes do coral. Lá estava eu também. Olha só. Só que o trio feminino... E eu nunca vi a senhora cantando. É porque agora eu já tenho... Assim, a gente sabe que quando chegam os excelentes, os bons, eles sentam, né? É verdade. Então é isso, gente. E aí, assim, quando ela chamou o trio, o que acontecia com o trio? Ele ia para dentro da casa dela. Tinha mais uma aproximação. Então, a senhora passou até agora uma mentoria particular. Sim. Então, uma proximidade. E a gente tinha alguma coisa, um molho que a gente fazia, né? Na casa dela no domingo de manhã. Então, era só uma aluna que fazia. E quando eu cheguei, já tinha uma pessoa que fazia. Só que no meu 2º ano ela foi embora. E quando ela foi olhar para todas nós e escolher alguém para estar com ela dentro da casa dela, ela me escolheu. Olha só. E aí eu fui para dentro da cozinha dela. Então, eu vi assim que Deus estava fazendo com que aquele sonho que eu tive, ele se cumprisse na minha vida. E foi preparando, né? Preparando. Eu nunca pedi nada, nunca forcei nada, mas o Senhor, ele tem propósitos para a nossa vida. E ele te chamou para uma missão. E ele te capacita, te leva e ele te dá tudo o que você precisa para realizar a sua missão com sucesso. E a senhora falou algo muito interessante, que lá no início, que a senhora buscou uma referência, que foi Deus. E quando eu olho hoje, ainda falando aqui para a Lélia, a pastora, a igreja que a senhora pastoreia tem muito disso, da excelência. Em cada detalhe. E aí eu vi a senhora falando, passei por esse lugar, por esse lugar. E lá nos ministérios, é como se cada um daqueles lugares que aquela irmã foi preparando a senhora para esse tempo, para esse povo que a senhora cuida. Agora, pensando bem, 43 anos
desse seminário. Quantas pessoas devem ter passado pela vida da senhora? Não dá nem para contar. Muitas. Em várias cidades, estados, idades diferentes, desde o bebezinho até a pessoa mais idosa. Eu imagino quantos aprendizados a senhora não teve com essas pessoas. Sim. Mas certamente teve um lugar que, para mim, é onde eu mais aprendi. E eu não sei se foi para a senhora também, que é um outro papel da Lélia, com a Lélia, mãe de 2 filhos biológicos, porque mãe espiritual é de um monte de gente. Não vou nem fazer aqui a conta, porque é uma galera, ó, é muita gente. Mas agora tem a Lélia, a mãe, porque aí já passou por Deus, pela sua casa, o casamento já teve, já viajou, mudou de cidade, mas agora chegou duas figuras. E aí, como é que é esse papel? Porque eu me lembro quando o Davi nasceu, eu ficava assim, os primeiros dias depois de sair do hospital, eu ficava às vezes hipnotizada, olhando para ele. Meu Deus, será que tá respirando? E se eu não fizer certo, será que vai morrer? E eu ficava, às vezes eu não conseguia dormir, eu ficava meio que, não sei se a palavra é essa, meio que fissurada, preocupada Sim. se eu ia dar conta daquela criança pequenininha, mas que era perfeito. E eu passei assim alguns apertos no sentido de sentir uma responsabilidade. E como é que é? Como é que era lá atrás? A Lélia, mãe até hoje, né? Mas hoje eles já estão Crescidos, né? crescidos, né? Já Homens com as suas adultos com famílias, as é? suas famílias, sim. Eu confesso para você que não foi muito fácil, porque eu não tenho um parente aqui, né, no estado de Sim, Goiás. Então, assim, você não ter rede de apoio quando é você tem difícil. seus filhos e você ainda tem uma igreja para cuidar, Sim, não é fácil. Mas o meu marido, ele é uma bênção. E é, o Edmar, ele nunca me deixou para trás. Toda vez que a gente estava fazendo algum tipo de papel, né, sim, exercendo, era sempre um ao lado do outro, né? Então, eu não sou aquela esposa de pastor que o marido está lá na frente e eu estou lá atrás, não. sim. A gente sempre está junto, um do lado do outro. E como pai e mãe também sempre foi assim. Isso é uma virtude, né? Porque não é comum, não só no pastoreio, mas na vida de uma forma geral, um casal, vou dizer assim, trabalhar, caminhar juntos. Sim. É, porque os conflitos eles vão existir. Quando cada um está em um lugar, imagina agora os dois diuturnamente juntos, em casa, no ministério, na parte administrativa da igreja, porque também não é simples, e a senhora caminhando com ele em outro lugar, e aí chega essas duas belezuras. Os nossos filhos, eles têm uma diferença de 5 anos, né, para cada um, e de idade, né? E o Vinícius, o nosso primeiro filho, um filho mais tranquilo, né? Sempre obediente, muito estudioso, né? E sempre esteve do nosso lado até hoje, né? E é um filho amado, como o Vitor também é, né? O meu caçula, que veio para testar a paciência da mamãe. Então, o Vitor sempre espoleta. Você vê, os irmãos apelidavam ele de energia. Então, para Eita! vocês terem uma noção da energia da criança. Então, ele sempre foi muito de personalidade forte, né? Então, muito arteiro. E a gente, no decorrer do tratamento com ele no dia a dia, quando ele começou a ser alfabetizado, a gente foi vendo as dificuldades, né? E uma das coisas que eu gosto muito de falar para as mulheres é que a gente, como mãe, a gente não pode ficar assim, cega e nem tapar os nossos olhos diante das dificuldades dos nossos filhos. Sim. Porque Deus deu os nossos filhos para que a gente possa cuidar deles e eles possam, no final da vida, eles chegarem com sucesso lá para eles caminharem no seu dia a dia, né? Com as suas famílias. E assim, se eu como mãe não olhar para aquilo que o meu filho está tendo como dificuldade, como que ele vai sair do outro lado melhorado? Não tem como, Sim. porque eu sou a responsável por ele. Então eu preciso ajudar ele a sair daquele lugar, né? Aquele lugar que ele está preso, ele não sabe como, e você que sabe, está fingindo que não está vendo? Sim. Não. Então a gente começou a ver as dificuldades. A primeira dificuldade foi no aprendizado, né? E ele não conseguia ler nem escrever, ele tinha déficit de atenção. E foi uma hora que a gente teve muita dificuldade, que eu fui desafiada a
ensinar meu filho a ler e escrever, porque as professoras não conseguiam. Aí era quase que a prova de ser mãe mesmo. Agora vamos ver, né? Vamos ver se o O filho é menino. teu, você se Agora vira. vamos ver se ele vai aprender o que tem que aprender. Vamos testar aqui. Já testou, filha, esposa, mãe, agora vamos ver. Sim, e aí, assim, eu me senti muito desafiada. Eu me senti uma mãe muito aflita, como você falou, do medo. Então, Sim, essa foi uma época que eu senti muito medo de falhar como mãe, sim. de ver o meu filho em dificuldade e não poder ajudá-lo. E eu entrei, foi um mês que ela falou para mim assim, olha, seu filho precisa aprender a ler e escrever, porque se ele não souber, é, ele vai para as férias agora de julho e quando ele voltar em agosto, se ele não souber, eu vou Retroceder. retroceder ele a uma série. E eu fiquei olhando para ela daquele jeito, falando, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu não sou pedagoga, eu não sou professora. O que que eu vou fazer com essa criança? E eu falei, quer saber? As férias começaram agora, eu vou deixar ele brincar. E deixei ele brincar 15 dias. Eita. E aí, quando foi no 15º dia, Falei, agora aprende a ler. agora ele vai aprender a ler. Nossa, eu me achei, né? Eu achei que eu sabia tudo. E aí eu fui, Uma peguei... alfabetização de flash. Lá no seminário, eu aprendi a alfabetizar adultos. Então, tinha um método chamado Laubach, que eu peguei e falei assim, eu vou pegar esse método e eu vou ensinar ele e vai dar certo. E fui, né? Na minha positividade. E cheguei, chamei ele, falei, filho, senta aqui, nós vamos aprender agora. E aí, eu fui, peguei o método, aí eu falei, Vitor, isso aqui é a letra A, repete com a mamãe A. E aí, ele falou assim, A. Aí eu falei assim, mais uma vez, essa é a letra A. A. E aí, na terceira vez, eu virei para ele e falei assim, filho, que letra é essa? Ele falou assim, não sei. Eita, Como Jesus. que não sabe? Você já Ele repetiu? acabou de ver, então não sei. Aí ele falou assim, mamãe, eu quero beber água. Aí eu, tá, fui, peguei a água e dei para criança. Voltamos novamente. Essa é a letra A, gente, fiz o mesmo processo. Não sei, de novo. E ele falou assim, mamãe, posso ir no banheiro? Meu Deus. Aí já era, não queria mais aprender nada de letra. A hora que ele voltou, que ele sentou, eu vi a carinha dele, ele todo noiadinho, olhando pra Quero cima, outra sem coisa. saber que não queria aquilo, ele queria ir pra qualquer outro lugar. E eu falei assim, meu filho, vai brincar. Naquela hora eu me senti a pior das piores. Eu me senti tão assim, fraca, sem ter o que fazer. E eu falei, Deus, agora a conversa é com nós dois. Eu não dou conta, eu não consigo. Eu falei para Deus a minha realidade, eu não consigo, Senhor, fazer com que essa criança saia desse lugar e venha para esse. Então, eu dobrei os meus joelhos e eu falei, Senhor, vem comigo, me ajuda. Isso é uma tarefa muito difícil. Eu achei que eu ia tirar de letra, mas eu não tirei. Então, eu preciso do Senhor na minha vida agora. Me dá uma estratégia. E aí, o que aconteceu? Eu tinha uma janta para fazer. Fui no mercado. Quando eu estava nas gôndolas olhando ali as coisas para comprar para a janta, eu vi um pacote de pirulito. E aí eu pensei, eu vou levar esse pirulito, porque amanhã, quando nós começarmos A estudar. a estudar e ele acertar, Eu dou eu pirulito. dou um pirulito para ele. Eita. E ele, do jeito que ele gosta de um desafio, O pirulito ele da vai alfabetização. falar assim, eu vou querer esse saco inteiro de pirulito. Então era o pirulito da alfabetização. É esse aí. E levei no outro dia, chamei ele de novo pra gente sentar. Falei, vai no banheiro. Ele foi. Bebe Agora água. a água tá aqui em cima, né? E aí tá. Eu falei, agora nós vamos começar. E nós vamos começar diferente. Dá a mãozinha pra mamãe. Aí ele deu as Vamos mãozinhas orar. dele. Agora nós vamos orar e pedir pra Jesus ensinar a gente aqui nessa hora. E Jesus vai abrir a sua mente, meu filho. Que bênção. E ele vai te ensinar. E aí, eu peguei e comecei de novo, né? Pus o dedinho dele, ó, essa aqui é a letra A. E ele foi comigo. Repete com a mamãe A. Aí ele, A. Aí fui fazendo de novo, A. E teve uma hora que eu virei pra ele e falei assim, filho, que letra é essa? Ele olhou pra mim com a cara mais lerda e falou assim, Aprendeu. quando ele falou A, nossa, mas eu dei um grito. Eu peguei, joguei ele pra cima, fiz uma festa, peguei o pirulito e dei pra ele. Meninas, vocês não têm noção. Quando ele pegou o pirulito, ele falou assim, mãe, toda vez que eu acertar, eu vou ganhar um pirulito? Eu falei assim, vai.
Aí ele já olhou pro pacote. E ele falou assim, e o Vinícius, né? Eu falei, não, o Vinícius não tá aqui nesse lugar aqui com a gente. Então, aquele pacote ali é só para você. Que ele achou que ia ter que dividir com o irmão. Dividir com o irmão. Então, é só para você. Se você acertar, vai dar certo. Ele topou. Na hora, deixa eu falar para vocês que aquele dia ele aprendeu todas as vogais. Que bênção. E aí, no outro dia, quando eu chamei ele de novo, oramos de novo, e aí ele falou todas as vogais sem eu mostrar nada. Ele gravou. Sim. E aí nós começamos as consoantes. Em 6 dias, ele aprendeu todas as vogais e todas as consoantes. E aí nós começamos aí, então, a montar a frase. C com A, K, S com A, Z, né? E aí fomos, e aí a criança, ela já estava tão esperta que ela não entrou, não passou por essa fase de juntar. Já estava fazendo certinho. Certinho, retinho. Casa, já falava direto. Então, quando eu levei ele no 1º de agosto para a professora... Ela não acreditou. Não, ela falou para mim assim, e aí, ele aprendeu? Eu falei, faz o teste. Não falei nada. E quando eu fui buscar ele, na hora da saída, ela virou para mim e falou assim, me explica, quem que ensinou ele? Aí eu falei, se eu te contar, você não vai acreditar. Aí eu falei para ela assim, quem ensinou ele foi o Espírito Santo de Deus. Aquele que pode fazer milagres, que pode todas as coisas, que faz aquilo que eu não posso fazer, porque eu não dei conta. Mas Jesus na nossa vida foi o que conseguiu fazer com que ele aprendesse. E assim, aprendeu, foi ótimo. A gente teve outras fases que teve que fazer um acompanhamento. E aí eu fui para buscar em Deus uma saída para o meu filho. E eu falava, Jesus, o Senhor fez essa criança. O Senhor pode dar uma apertadinha aí, Senhor, algum parafuso que está meio, sabe, frouxo. Ou então o Senhor pode trocar alguma coisa, porque eu creio que Deus pode fazer todas as coisas. Mas a senhora fez 3 coisas que são muito importantes. Fez ele se sentir importante, gerou uma conexão profunda, amou e celebrou com ele aquilo. E isso cria uma trilha de experiências fantástica. E certamente, se alguém perguntar para ele, ele deve contar essa história, claro, no estilo dele, mas de uma forma profunda, porque às vezes os problemas que a gente tem com os filhos é porque muitas pessoas têm, é porque não gera importância, pertencimento e amor. E a gente sabe que um ambiente de amor e de acolhimento em casa vai interferir demais nos resultados na vida de uma pessoa. E é legal, né? Eu fiz uma brincadeira dos pirulitos alfabetizadores, mas ele topou o desafio. Mas aí agora a gente já tem um upgrade, porque agora a senhora tem outro papel de avó. E aí eu vejo, né, quando a sua neta chega perto, é uma gracinha. Esse sorriso já vem, ela vem ali meio que na perna, meio que puxa, meio que chega. E como é a sensação de ser avó? Que aí é outra geração. Sim, outra geração. E ser a avó da Sara, para mim, é uma grande alegria. Por quê? Porque eu olho para trás e quando eu olho para os meus filhos, eu falava assim para Deus, Deus, eu não posso errar, eu não quero errar, me ensina, né? Eu quero que meus filhos prestem. Eu falava assim. E eu falava assim, eu sou uma mãe general. Porque o Vitor fala assim para mim, mãe, aquele menino ali tá fazendo uma estripulia. Pensa aquele menino, uma semana com a senhora, vai ficar topíssimo. Ou seja, então, a senhora ajeita as crianças. Ajeita os meninos. Então, assim, eu instruía eles, né? Uhum. Então, hoje, quando eu olho para eles, eu falo assim, eu consegui, eu acertei. E estilos Deus me muito ajudou. diferentes, né? Os dois. Muitos, eles são muito diferentes, né? Cada um com a sua personalidade e as suas escolhas, né? Interessante que hoje eles fazem o que eles escolheram quando eles eram crianças. Que interessante. Um falava, eu quero ser pastor. E o outro falava, eu não quero de jeito nenhum. Eu quero ser mantenedor da obra. Um falava assim, aí o Vitor brincava com ele, então você vai me sustentar. Falava pra ele. Só. E aí eles brincavam muito, então, mas... Então, Vitor queria ser pastor desde criança? Desde criança. Que bênção. Então, assim... Ele tem um chamado de Deus, né? A gente vê isso. E o Vinícius também tem um chamado dele, dentro da área dele, né? Cada um no seu lugar. Sim. E eu sempre falo isso, que a gente nunca pode querer o que não vem para nós, o que Deus não tem para nós. A gente tem que querer aquilo que ele nos deu. E ele deu um dom para cada um. É verdade. E é para a gente exercitar o dom que a gente tem, né?
Então, a Sara, quando eu olho para ela, eu vejo assim, que ela vai estar sempre no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer dela. Por quê? Porque ela tem referência. Ela tem referência, ela tem uma família, ela está numa família Sim, sacerdotal e ela tem referência. Então, eu sei que Deus tem projetos para ela. E quando eu vejo ela tão forte, né, às vezes falando as coisas, não é assim. E eu falo assim, essa menina, ela vai ensinar, ela vai fazer parte das artes, sim. ela gosta muito do louvor, né, da dança. Então eu vejo ali criatividade. Ela tem muita criatividade. Quando ela conta uma história, ela tem muita criatividade. Então a gente que pastoreia, a gente reconhece o dom de Deus na vida das pessoas e aquilo, às vezes, é tão fácil para a gente que já está há mais de 40 anos aí fazendo a obra de Deus e lidando com pessoas, de você olhar para elas e falar: essa aqui encaixa direitinho nesse lugar. Você já começa a analisar o perfil, o Sim. comportamento, né? E a minha neta não é diferente. Então, a gente sempre olha uns para os outros, fala assim, a gente não pode deixar andar por aqui, ou fazer assim. A gente tem que enquadrar e falar, E esse é o direcionando. certo, esse é o certo. Então, eu sei que quando chegar lá na frente, ela vai olhar para trás e falar assim, eu louvo a Deus pela família onde Deus me colocou, né? Porque você tem uma história e Deus te coloca no lugar Sim. certo para que Ele possa te trabalhar, para você ter tudo o que Ele precisa, que você tenha para exercitar o que Ele te deu. Então, eu vejo isso. Então, ela chegou na nossa família, ela é bem-vinda, né? E eu tenho certeza que no futuro a gente vai ouvir muito falar da Sara. Não, e ela é uma gracinha, gente. 2 aninhos. Quando ela pega o celular, que ela grava um stories lá na mídia, que ela chama para ir pro culto. Bueno Kids, gente, é uma coisa mais linda, porque parece que é maior, mas é 2 aninhos de idade, é uma coisa assim de Deus. E a gente estava falando um pouquinho antes, né, sobre mulheres que são referência. E a senhora falou sobre Maria, que eu acho que é um dos maiores exemplos de obediência a um propósito que a gente pode ver assim na história do manual, né, do livro que Deus inspirou os homens para escrever. E quando a senhora lembra assim dessa história de Maria, qual é o sentimento que a senhora tem? E se pudesse trazer assim uma metáfora da Maria que está na Bíblia e da Lélia. Olha, eu amo Maria. E assim, Maria, ela é uma personagem universal, É né? verdade. E porque ela é a mãe de Jesus, ela Sim. teve um papel muito importante, né? Na formação, da referência para ele, né? Sim, ela era uma mulher que influenciou. Então, Sim, quando eu olho para ela, eu vejo assim, Deus escolheu uma mulher para criar o seu filho. sim, Então, quando ele olhou para Maria, ele viu tudo que Maria tinha dentro dela, que sim, ela armazenou enquanto ela tinha o secreto com ele. Pode ser que muitas pessoas naquela aldeia onde ela morava não conheciam Maria, sim, mas Deus conhecia Maria, né? E ele olha para nós, para aquilo que nós temos aqui dentro, que carregamos, sim, porque o que eu sou hoje é o que está dentro, é sim, de dentro para fora, né? Então Deus, quando ele olhou para ela, ele viu algo bom e falou assim: essa mulher, eu tenho que colocar o meu filho nessa barriga, porque ela vai saber levar e canalizar o meu filho para a missão que ele tem. sim, E a gente vê na Bíblia falando que Maria, ela observava tudo, né? E acompanhava sim. Jesus, né? Estava sempre perto. Sempre perto. Mas quando a gente olha para as escolhas de Maria, Maria escolheu obedecer. Mas Maria foi uma mulher que ela teve riscos. Ela era uma jovem como qualquer uma de nós, simples, né? Sim, E assim, o que gritava na vida de Maria é a comunhão que ela tinha com Deus, né? De ser uma mulher simples, mas uma mulher obediente, uma mulher que temia ao Senhor. sim, Então, quando eu olho para a minha história, eu era uma jovem também, que temia ao Senhor e que queria acertar. Então, quando eu olho para Maria, eu vejo ela recebendo o anjo e o anjo fala com ela sobre uma missão muito importante. Mas Maria olhou para o anjo e ela pensou: mas eu tenho os meus sonhos. Eu quero casar com José. sim, Eu estou prometida.
Mas aí ela olhou que quem estava falando com ela não era qualquer pessoa. Era um anjo de Deus, era uma mensagem de Deus. E aí, quando ela pesou, né? José e Deus, ela falou assim: Deus, né? eu entreguei meu coração para José, o meu amor. Mas antes de José, eu já tinha entregue o meu coração para o meu maior amor, que é o Senhor. E ela deixou tudo de lado, os seus sonhos, seus projetos, para viver o sonho e o projeto de Deus. Então, quando eu olho para a minha vida, eu me identifico muito com ela, porque eu deixei os meus projetos, os meus Ó, sonhos, a a Marinha Marinha do Brasil, né? E é. eu deixei de fazer aquela prova porque eu escolhi que eu queria fazer para o Senhor. E se eu fosse fazer aquela prova, eu ia trazer dificuldades para mim na minha escolha. Então eu falei, eu não quero isso, eu já sei o que eu quero servir a Deus. E a metáfora foi parecida. Porque, vamos pegar aqui essa metáfora, né, gente? Vamos viajar assim, porque para mim a Bíblia é uma história constante e atual e a nossa vida também. Então, ó, um sonho. Imagino que um anjo, ou a própria voz de Deus através de um anjo no sonho, trouxe Sim, também um contexto de propósito e obediência sim, para a senhora. sim. Então, a metáfora é muito parecida, né? Porque muito jovem ainda, ei, Alélia, vem cá, tem algo especial. Ah, meu sonho é ser a Marinha, vestir aquela roupa branca. Mas ela também é elegante, chique e maravilhosa, viu, gente? Mas não tá lá na Marinha. Porque as águas turbulentas ou calmas são diferentes no meio da Sim, igreja. E eu sei que a senhora tem uma caminhada suave vamos dizer assim, num jardim maravilhoso, mas que de vez em quando tem turbulência. E quando eu brinco, né, gente, que a gente tem o livro do pastor Edmar, que é esse aqui, ó, Casamento 7.0, atualização que seu amor precisa. Eu brinco e é verdade que a pastora Lélia foi fonte inspiradora para esse livro, mas na verdade para inspirar os nossos casamentos. Se você não conhece ou não tem esse livro aqui na unidade da Febracis tem, leia, é importante para a sua vida. E quando a senhora olha para tudo que vocês viveram ao longo desses anos e tem o pastor Edmar, mas que é o Edmar, que é bem, que eu já vi, assim, em alguns momentos saiu ali um bem, e é lindo, porque a gente brinca na igreja e fala assim, ai, como eles são tão lindos, né? E olhar para essa figura que a senhora conhece de uma forma íntima e profunda, que também é o seu pastor, que eu vou ousar e dizer, um mestre de ensino, que ao longo desses anos inteiros a senhora tem a oportunidade de conversar, de dialogar, de ouvir coisas extraordinárias que Deus coloca na boca daquele homem e esse livro para inspirar tantas pessoas e tantos projetos incríveis que tem coisa que não pode falar, mas tem projetos incríveis que ela desenvolve para casais. Como é a Lélia olhar para Deus manifestando todos os dias através da vida de uma pessoa que é um com a senhora e que ele escolheu, que ele projetou e que toda essa história e esses papéis eles foram consolidados porque neste mundo é essa pessoa que tem direcionado a senhora ao longo desses mais de 40 anos. bom, quando você pegar esse livro e ler, aqui não tem teoria, aqui tem prática de vida. Porque todas as coisas que foram colocadas, as chaves que foram colocadas no livro, a gente vivenciou no nosso casamento, né? E que todos os casais vivenciam, né? Os desafios, Você, né? você gerenciar o seu dinheiro como casal, né? Você ter os seus sonhos financeiros como casal. Então a gente vivenciou isso e coloca isso ali. A gente teve momentos de perdão, né? Então assim, o casamento, você não entra pro casamento, é um mar de rosas, mas a gente vivencia dificuldades com os filhos, É verdade. dificuldades no relacionamento, dificuldades familiares, né? Então, são muitas coisas que a gente tem que exercitar o perdão. Então, a gente também foi Sim. colocado. Então, assim, todas essas chaves que estão no livro, a gente pôde praticar durante esses 38 anos de casados e 41 anos de convivência. Eu não sou perfeita,
Ele não é perfeito, Verdade. mas eu sempre falo, mesmo diante das nossas imperfeições, se eu tivesse que escolher um marido novamente, eu escolheria ele de novo. Olha que bênção. Por quê? Porque quando eu falei para Deus que eu queria um marido, eu falei que eu queria um marido que nunca me afastasse de Deus. E ele sempre me puxa, né? E Sim. sempre ele tá me levando junto com ele para mais perto do Senhor. E eu queria um homem mais inteligente do que eu, porque eu me conheço. A gente falou de identidade, né? Aham. Eu me Precisava conheço. admirar, né? Então, eu precisava admirar e ter um homem mais forte do que eu, porque senão eu passava igual um trator de esteira em cima dele, né? Eita, Jéssica. Alguém se identifica? Eu também, gente, Meu desse Deus, jeito. meninas. Então, assim, eu achava muito feio a mulher que ela desonra o seu marido, a mulher que expõe o seu marido. Então, assim, eu falava, Deus, eu não quero ser esse tipo de mulher. Então, eu preciso de um homem mais forte do que eu, mais inteligente do que eu, para que eu possa admirar. Porque eu sou uma mulher inteligente, né? Sim. Então, eu falava assim, Deus, mas eu quero um homem mais inteligente. E aí, quando a minha amiga falou do Edmar me namorar, ela falou assim: a Lélia, namora ele é tão inteligente, só tira 10 nas provas. Oh, a referência é 10 nas A provas. referência era inteligência. E assim, eu olho para ele, e quando ele está pregando, ele era evangelista itinerante, antes da gente pastorear. E ele sempre pregava, e as irmãs chegavam para mim e falavam assim: pastora, eu olho para você, eu fico encantada, você fica olhando para ele assim, pregando e tal, porque eu conheço às vezes aquela palavra, mas eu fico olhando a desenvoltura dele, A eu estou forma que ele traz, analisando né? ele, é um ajudando o outro. Então, o meu sucesso é o sucesso dele e o dele é o meu. Então, eu sempre falo, nós somos uma equipe de uma só carne. Nós somos uma dupla dinâmica. E eu vou Sim. falar para você que no reino de Deus, na obra de Deus, a gente sempre deu muito certo. Por quê? Cada um sabe o seu lugar. Ninguém quer o lugar do outro. Sim. Cada um sabe o seu papel e seu chamado. E o Então, complemento dos dois, né? isso, tem hora que tem gente que fala assim, ele mesmo fala para mim, não, eu queria mais você no altar, você pregando mais e tal. Eu sou o administrativo, né? Porque a Bíblia fala que tem o dom de administrar. Sim. E eu reconheço que eu tenho esse dom e fui chamada, entrei na Pra faculdade, isso. fiz a prova sem saber o que era administração, porque eu não queria estar lá Queria fazer direito. direito, mas eu Essa caí história eu nesse conheço. lugar, caí nesse lugar. Então, assim, eu sou feliz de fazer os bastidores da igreja, de estar acompanhando ali as ovelhas, da Sim. gente desenvolver um trabalho, da gente organizar as coisas. Então, por isso que eu falo, a gente tem uma missão e a gente tem uma capacidade dada por Deus para realizar essa missão. Então, quando eu realizo algum evento, alguma coisa junto com as minhas ovelhas que fica top e dá tudo certo, aquela é minha realização plena, total, de que eu estou fazendo a coisa certa que o Senhor me chamou para fazer. Então, enquanto eu tiver vida, eu vou estar realizando o que Deus me chamou para fazer. E tá tudo certo. E eu olho para trás e vejo que eu escolhi certo. E hoje, quando você fala das mulheres que inspiram, é muito bom quando a gente inspira outras mulheres e quando a gente tem mulheres para que a gente possa ter como exemplo para as nossas vidas, né? Sim. Mas de todos esses papéis que você mencionou, que eu exerci e que eu exerço, o que mais me chama a atenção é o materno, é ser mãe. É Porque a forte, é Bíblia profundo. fala: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e Perder a perder sua casa. a sua casa, a sua alma, né? Então, assim, a sua casa. Então, eu me entreguei ali com aqueles meninos e eu olho para trás e eu falo assim: obrigada, Senhor, por ter batido pesado e ter investido pesado nesses dois seres que o Senhor me Sim. deu para cuidar. Porque quando o Senhor cobrar de mim, eu vou falar: Senhor, eu cumpri a minha missão, porque os meus filhos, eu fiz eles amarem mais o Senhor do que a nós. Sim. E quando eu não estiver aqui, eles vão poder buscar diante de Deus as respostas para todas as suas dificuldades. Eu conheci muitas pessoas também na minha vida e muitas mulheres. E o que a senhora está falando aí sobre celebrar com as suas ovelhas é verdade. Vocês não sabem, mas em breve, né, eu e Camilo vamos contar um pouco
do que Deus fez, o milagre que Deus fez na nossa vida. E o Mulheres que Inspiram, esse podcast, ele faz parte disso. Mas a senhora está comigo desde o início. Foi no altar que Deus entregou essa promessa nas nossas vidas. E eu me lembro que quando eu fui falar com a senhora, eu e Camilo, a gente falou assim, mas pastora, para esse tempo a gente não tem dinheiro. E Camilo repete isso de uma forma muito profunda. A senhora disse assim, mas se vocês tivessem, se vocês pudessem, aonde é que Deus ia entrar nisso? E a senhora passou alguns meses junto comigo, orando, orientando e celebrando cada semana, cada semana, cada semana, cada conquista. E eu vi quando a senhora chegou aqui hoje os olhos, né? Vendo já muitas coisas que a gente orou Sim, juntas, que a gente pediu a Deus para se manifestar e está se manifestando aqui. Então, eu sinto na minha vida que a senhora realmente faz isso. E quando a senhora fala que se alegra, é verdade. sim, Porque a senhora sabe de como começou assim o dia que Deus falou. É esse o tempo. E das coisas que estão acontecendo. E a gente sabe que é só o início. Porque Deus nos entregou, né, um propósito de chegar em 246 municípios e alcançar de uma forma direta ou indireta 8 milhões de pessoas. E debaixo da unção que Deus derrama na igreja de Bueno. Então, a Febracis Goiânia é uma pequena célula que está dentro de um propósito enorme de Deus que eu não tenho a menor ideia nem noção do que é. Mas eu estou aqui seguindo aqui, ó. Vamos obedecer. sim. Porque a senhora já falou para mim que é grandioso, outras pessoas de Deus. E eu acredito, eu não sei a sua fé, quem está assistindo, mas eu acredito que Deus, ele se revela na palavra, no nosso coração, mas também através de homens e mulheres de Deus. E a senhora, né, e o pastor Edmar têm sido duas pessoas muito importantes e fundamentais para nós, e nós não abriríamos mão de começar com os nossos pastores, né, honrando a vida de vocês, a unção que Deus carrega, e sabemos que tudo aquilo que a gente respeita, a gente de alguma forma vai colher como aprendizado e como sabedoria. E eu sou muito grata de verdade a Deus por a senhora me dar essa oportunidade de poder caminhar junto da senhora. Gente, ela é uma pastora que atende ligação, ela responde rapidinho. Aí às vezes ela manda um negócio para mim, eu mando para ela e a gente ri porque a gente respondeu meio que sem conversar direito, e no final a gente se entende, a gente se olha. E é tão maravilhoso e gratificante quando Deus coloca na nossa vida alguém para cuidar de nós e para caminhar junto conosco de uma forma profunda. E eu, né, tenho uma jornada com Deus e na minha vida profissional, e ter a senhora como uma mulher referência para mim é eu ter a certeza e a paz de que eu estou fazendo as coisas não perfeitas, porque não vai ser, mas com uma referência de excelência em Deus. E eu quero agradecer demais, ó. E já vou deixar aqui um convite, porque tem alguns assuntos que eu quero que a senhora fale com as meninas no futuro, que é sobre a experiência na mesa, que eu vou estar na próxima turma, Opa, às ótimo. terças-feiras à tarde. Vou dar um jeito e vou participar com a pastora, de falar um pouco também sobre o nosso papel como esposa no casamento, Sim. porque isso é muito importante, e trazer mais coisas que Deus disser que é para a gente falar, porque a gente não tem uma pauta específica, mas o Mulheres que Inspiram é para mim, é para você, e a minha gratidão. E agora eu quero que a senhora possa deixar uma mensagem no coração dessas lindezas que vão assistir essa live, e vai ecoar aos quatro cantos desse estado e desse país para essas mulheres maravilhosas que inspiram outras mulheres e gerações. Antes de mais nada, eu quero dizer que vocês são filhos, né? E o pai, quando ele olha para o filho, ele acredita nele. Sim, E ele investe é nele, né? verdade. Então, assim, Deus, quando ele permite essas coisas difíceis na nossa vida, Aham, é tirando a gente da teoria para a é prática, né? É verdade. dando as experiências para a gente, para elevar a nossa fé e nos levar para lugares mais Sim, altos ainda. Então, você, quando eu olho para você e para outras mulheres que estão ali comigo, vocês são. Eu tenho muitas mulheres que inspiram e sim, você é uma delas, né? Então, eu louvo a Deus por esse projeto e eu tenho certeza que vocês vão alcançar muitos lugares, que vocês não vão ter noção não do tenho que mesmo Deus não. vai usar vocês para encontrar pessoas e vidas que vão se reconhecer
no que você vai estar trabalhando e você vai estar fazendo. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, por esse tempo, por esse projeto, pela Febracis, pelo que Deus chamou para vocês como missão, Sim. pelo dom que Ele tem dado para vocês. E para essas mulheres que vão estar nos assistindo, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a sua identidade é filha de Deus. A sua missão é ser a mulher que Deus deseja que você seja. Isso mesmo. E que você não desista nunca dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua família. Que você sempre olhe para a sua família e você pense assim, Senhor, foi o Senhor que me deu. O que posso fazer para melhorar a nossa família, para que a minha família seja um sucesso e seja a bênção que o Senhor quer que seja nessa terra. Então você veio com uma missão e a sua missão é especial. Não, pastora, Deus não olha para mim assim não e tal. Para com isso, porque você é filha amada, escolhida, chamada para viver como Maria, uma mulher muito simples, mas que tinha sua vida plena, porque ela tinha comunhão com Jesus. Você ainda não está plena, não tenha certeza de quem você é? Vai para o secreto, vai para o joelho, vai para a presença de Jesus, que Ele vai te revelar tudo o que Ele quer para a sua história e vai fazer com que a sua vida seja uma vida de sucesso, porque o que importa não é como a gente começa, mas como a gente termina. Um beijo, fica com Jesus e Ele tem muito mais para você. Algo novo e bom todos os dias. Um beijo grande. Eita, lindezas, que agora o coração chega, ficou assim emocionado. E ó, eu prometo para vocês que ela vai voltar muitas vezes, sempre que for possível, para edificar a nossa vida. Beijo no coração. Amo a vida de cada uma de vocês e nos acompanha aqui. Muitas histórias de mulheres que inspiram vão aparecer por aqui. Tchau, obrigada, Dani. Beijo, Beijo. meninas. Beijo.